Olá, pessoal. Hoje nós temos duas datas assim que são comemoradas, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Hoje é o Dia Internacional da Musicoterapia, que é a minha profissão, meu campo aí de estudo, de formação. E, aí já parabenizar todos os meus colegas, sejam os profissionais, os professores, os pesquisadores da musicoterapia. E hoje também se comemora tem uma festividade muito importante na Índia que se chama Mahashivaratri. Mahashivaratri é um festival hindu ligado a Shiva, que é o aspecto de Deus, o aspecto da divindade, segundo o hinduísmo, que destrói, que renova. É o aspecto cíclico da existência, onde tudo é renovado, né? Então tem bastante coisa aí que dá para a gente refletir sobre esse simbolismo de Shiva. Mas, apesar de ter muita coisa que eu quero conversar, quero compartilhar sobre esse momento aí que nós estamos vivendo, mas isso eu vou deixar para os grupos, né? Então até já aproveito para fazer o convite, quem tiver interesse. A gente vai estar retomando o grupo Harmonize-se, nosso grupo de autoconhecimento. E em breve eu vou estar retomando também, após aí já 2 anos e meio, o Reiki, né? Para quem também tiver interesse em estudar. Então, a gente vai ter aí essa oportunidade de conversar mais e pensar para que lugar que a gente está levando a nossa espiritualidade, nosso caminho de autoconhecimento e de que forma que a gente efetivamente está conseguindo trazer isso para a realidade, para a vida, para o mundo, porque é disso que a gente trata, ou pelo menos do que eu trato, né? Esse aspecto de espiritualidade enquanto autoconhecimento, que é olhar para mim, olhar para dentro de mim, compreender não apenas meus potenciais, mas também meus padrões, enfim, como eu funciono e como eu poderia melhor utilizar aí meus potenciais para uma transformação e para, consequentemente, levar a minha espiritualidade e meus potenciais para o mundo através de uma transformação social, pois senão não faz sentido nenhum eu me conhecer, eu me transformar, eu manifestar isso tudo para mim. Isso normalmente é uma ilusão, né? Quando a gente está desconectado da nossa comunidade e de alguma forma não sermos um peso a mais para essa sociedade que tem tanto sofrimento, tantas coisas difíceis, e nós sermos de alguma forma um ponto de transformação, mas isso é em campo, é na vida, é olhando para as inúmeras injustiças que existem nesse mundo. Então, se a espiritualidade nossa é utilizada para não olhar para a realidade, não compreendermos que realidade é essa e nos desconectarmos da sociedade, porque isso tudo é uma ilusão, vou ficar aqui só meditando em paz. É importante que a gente encontre alguns núcleos de paz dentro de nós, mas a gente não pode deixar de olhar para o que está acontecendo lá fora no mundo e estender essa nossa vida espiritual para a realidade que é no mundo. E aí a gente fala de sociedade, de transformação e de encarar principalmente as injustiças desse mundo, da qual todos nós somos não apenas vítimas, mas talvez em algum nível também a gente perpetua algumas situações nesse mundo que a gente já poderia estar tentando ser um peso diferente, mais positivo nesse mundo.
e não é sendo omisso e ignorando as questões do mundo e da realidade e do social. E o terceiro aspecto é meio ambiente, é ecologia. Se a gente não estende essa nossa compreensão como seres integrais que somos e parte da natureza, parte do meio ambiente, e não estendemos a nossa busca de autoconhecimento e de espiritualidade para cuidar do nosso planeta, para de alguma forma mudarmos também nossos hábitos e tentar buscar uma coerência aí com relação ao planeta que deve continuar existindo para as próximas gerações. Nós não somos donos de nada, embora a gente tenha aí uma série de ilusões com relação a isso. Podemos, nesse momento, ser responsáveis por um pedaço de terra, responsáveis para ajudar a cuidar de alguma coisa, mas donos não somos, não. E muito menos da água, da terra, do vento, do sol e tudo mais. Aliás, aqui já há uma relação de todos esses tópicos, né? Sociedade, da sociedade e do meio ambiente com relação ao processo do autoconhecimento e da espiritualidade. Como podemos estar no mundo, né, e achar isso normal, que embora eu tenha minha casa, eu tenho o que comer, eu tenho meu trabalho, como que eu posso achar normal que muitas pessoas não vão ter o que comer hoje à noite, muitas pessoas não vão ter um teto, um abrigo, muitas pessoas elas então não merecem, elas não têm esse direito, e eu tenho algo de especial que faz que eu tenha e eles não tenham. Muito cuidado ao usar teorias e visões filosóficas, religiosas para justificar esse tipo de situação. Gente, muito cuidado, vamos parar com isso, vamos parar com essa questão de meritocracia, usar visões de karma para justificar o porquê eu tenho direito a fazer o que eu quero, porque eu sou merecedor, e porque o outro, ele sofre porque é o karma dele. Isso tudo é muito cruel e é uma forma muito mesquinha de tirar a sua responsabilidade também diante de muita coisa lá fora que precisa ser transformada por todos nós. E por que eu estou trazendo isso hoje, nesse dia de Mahashivaratri? Uma vez que Shiva representa essa energia que a tudo transforma, essa energia que tudo renova, essa energia que destrói, esse aspecto da existência que é de destruição para que haja renovação. Eu gostaria de tocar um pouquinho, aproveitando o dia da musicoterapia, também como um agradecimento a todos os meus professores de música, a todos os meus mestres, não apenas os indianos, mas todos que eu tive durante a minha vida, os mestres que também foram os amigos que tocaram comigo nos grupos, enfim, todos aqueles que fizeram parte aí da minha história musical e também da musicoterapia, né? Todos meus colegas, meus professores da Faculdade de Artes do Paraná. E enquanto eu toco essa música, o meu convite é a gente refletir um pouco. Refletir um pouco sobre isso que eu falei, assim. Com tudo que eu sei, ou que eu acho que eu sei sobre espiritualidade, por causa da minha religião, das filosofias, das técnicas que eu uso, o uso que eu estou fazendo desses conhecimentos, de fato, está transformando o meu ser? De fato, isso está fazendo de mim uma pessoa mais alinhada dentro do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço? Essas minhas crenças, essas minhas convicções, essas minhas visões a respeito do mundo, sejam elas filosóficas, religiosas, não importa, elas fazem que eu me torne uma pessoa melhor para mim e para o mundo que eu habito?
não apenas para o meu grupinho da minha igreja, não apenas para o meu grupinho da minha família, onde eu protejo e o resto eu sou indiferente, não apenas no meu território, que é a minha casa. Eu estou mudando a minha relação comigo, com a minha sociedade, que é o planeta, que são todos os seres, e com o planeta enquanto vida. Porque se não está fazendo diferença nenhuma, gente, se isso não está mudando nada, se isso não está fazendo de você nada melhor para com relação a você mesmo, para com relação à sociedade que você vive, aonde você vai buscar tornar isso mais justo, onde você vai olhar para todas as pessoas como pessoas que também merecem paz, que também merecem uma vida, um teto, comida, e para um planeta que também merece a sua atenção e precisa da sua atenção para que exista planeta para as próximas gerações. Se isso não está acontecendo, gente, sei lá, tentem outra coisa, tentem fazer outra coisa, tentem mudar de religião, tentem mudar de terapeuta, tentem mudar do lugar que vocês, os livros que vocês leem, mas sobretudo também tente fazer algo diferente do que você está fazendo. Porque às vezes a base teórica que está te alimentando, ela até é boa, às vezes ela é coerente, só falta você aplicar ela, só falta você trazer para a sua vida. Mas, se os grupos que você frequenta, se aquilo que você acredita, se aquilo que você segue faz de você uma pessoa muito pior para você mesmo, para a sua sociedade, para o seu planeta, se você se torna mais egoísta, se você se torna mais indiferente com a vida dos outros e do planeta, dos animais, das plantas, se você não quer entender que os teus hábitos impactam e que para você ter muito, alguém vai ter que ter muito menos. É assim que funciona o capitalismo, né? Para alguém ter muito, ou você que defende que você deu muito duro para ter tudo que você tem e por isso que se lasque todos os que não têm nada. Para alguém ter muito, outro vai ter que ter muito pouco. Então, se a sua visão de mundo lhe faz uma pessoa indiferente para com relação à sociedade e ao planeta, se essa visão de mundo faz que você justifique as coisas complicadas e questionáveis que você faz, mas daí você usa filosofias, visões de mundo ou de grupo para justificar. Se você flerta com coisas assim muito delicadas, eu não vou nem citar agora porque não vai dar tempo. Hoje eu queria fazer uma coisa mais curta. Daí quando a gente voltar aos nossos encontros, eu quero pegar histórias do dia a dia para falar desses assuntos, para não parecer que a gente está aqui filosofando. Os últimos dias aqui na minha vida tem várias histórias para pegar, para a gente conversar sobre qual é o sentido da nossa espiritualidade. E se isso de fato está transformando alguma coisa em nós e no mundo. Ou se não, se você apenas está se tornando uma pessoa mais indiferente, uma pessoa mais agressiva, mais injusta, flertando com fascismo, com várias situações, e achando que está tudo muito bem, em nome de Deus. Esse tipo de transformação não me parece ser o tipo de transformação que o símbolo, por exemplo, de Shiva traz. E assim como Siddhartha, o Buda também trouxe, consciente de que tudo se transforma, tudo muda a todo momento. E essa energia de mudança, ela é inerente à vida.
tudo se transforma, tudo muda. Se as tuas visões de mundo, elas fazem você ser mais congelado, apegado, travado em visões de mundo, com dificuldade de aceitar não apenas a transformação, mas aquilo que é diferente, porque se tudo transforma, daqui a pouco aquilo que era parecido, igual, daqui a pouco tudo que está ao teu redor vai ser diferente também, porque tudo transforma. E se você não está aberto para a diferença e a transformação, é difícil que você acompanhe os fluxos da vida, porque a vida é transformação e a vida é diferença. Uma floresta é feita de muitas diferenças, muitas plantas, muitas espécies, muitas realidades que integradas geram o equilíbrio. Equilíbrio que é dinâmico em transformação. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, mas a gente vai voltar aos grupos para poder pegar esses assuntos. O Harmonize, a gente vai voltar para falar sobre autoconhecimento, espiritualidade, mas espiritualidade na vida real, no mundo, onde engloba não apenas o seu mundo individual, mas também a sua ação enquanto transformador da sociedade e um agente que cuida da vida, que promove vida, e não promove morte, não promove enfim. Então vamos para a música, para aproveitar aí essa conversa sobre espiritualidade, aproveitando esse dia da musicoterapia, por isso quero trazer a música e esse dia aí de Shiva, que é essa divindade aí da Índia, que eu pego como símbolos, assim, né? Eu não tenho religião, mas eu busco, eu gosto, eu acho interessante, e a parte que eu gosto é os simbolismos que estão dentro das filosofias e que de alguma forma a gente possa trazer algum conhecimento, alguma reflexão que seja útil a qualquer ser. Reflexões que são sobre a vida, sobre fenômenos da natureza. Por isso que para mim eu não tenho problema e dificuldade nenhuma em falar sobre orixá, sobre deuses indianos, porque para mim o que interessa é alguma sabedoria que a gente possa extrair disso, trazer para a vida real e que a gente possa aplicar dentro de uma realidade que seja positiva para todos os seres. Se for um ensinamento que é bom só para católicos, só para evangélicos, só para hindus, só para muçulmanos, e que inclusive inflijam crimes que agridam os outros, eu não vejo assim importância nenhuma e nem sentido nisso, assim. Eu acho interessante os símbolos que são universais e inerentes à vida humana e que de alguma forma nos conectam com a vida, porque se eu tivesse que falar para mim hoje em dia o que é Deus, ah, eu acho que eu não iria por esse caminho de responder o que é Deus, porque para mim hoje em dia isso não faz muito sentido mais. Mas se tivesse que tentar fazer um paralelo, eu preferia falar sobre a coisa mais sagrada que existe, é a vida. E esse aspecto do sagrado, que eu chamo de vida, é complementar ou igual à natureza. Vida, natureza, existência.
E é por isso também que eu acabo tendo uma quedinha, assim, pelas religiões afro, africanas, indígenas e mesmo orientais, que hoje em dia muita gente vai atacar como sendo religiões pagãs. Paganismo é uma palavra tipo comunismo, assim, né? Quem usa isso para agredir nem sabe o que significa. Não tem, assim, a mínima ideia. São palavras que adquiriram apenas sentido de agressão. As pessoas nem têm ideia o que isso significa. E nem querem ter. Virou um palavrão. Reflitam um pouco tuas crenças, teus modelos que regem a sua vida, né? Teus valores éticos, morais, teus códigos, seja aqueles da religião, seja aqueles políticos ou aqueles que você aprendeu com a sua família. Enfim, teus valores. Ou seja, aquilo na qual você pauta a sua vida, aquilo que dá importância e justifica as tuas ações. Isso tudo está te ajudando nos teus processos de transformações do dia a dia da vida? Estão te ajudando a você se transformar, a você experienciar a vida de uma forma mais íntegra, de uma forma que você a cada dia consegue alinhar mais o que você pensa, sente e faz? E alinhando o que você pensa, sente e faz, você percebe que essa soma, ela também traz uma transformação positiva para a sociedade, as pessoas que estão lá fora e para o mundo que você vive, o planeta. Seguindo aí no caminho que você está seguindo, você acha que você está deixando um mundo mais legal assim? Ou não tô nem aí para isso? Se for isso, olha, reflete, porque se você tá nem aí para as pessoas que estão lá fora e para o mundo, é bem provável que você tá, desculpa a expressão, mas você tá cagando e andando pro mundo que você tá. É muito provável que o rastro que você está deixando nesse mundo é nesse nível também. É bem provável que o que você vai deixar não é muito legal, não. Se você... Porque exige a gente querer olhar para isso. Para você transformar os aspectos na qual a gente, assim, as desigualdades que a gente também perpetua nesse mundo, para a gente transformar isso em nós e no mundo, a gente tem que olhar para isso. Não é uma coisa que acontece automaticamente. Existe uma força, uma tendência muito maior para a gente só perpetuar bárbaro, absurdos, desigualdades. Existe uma força muito maior. Então, se você só deixa o barco andar e você é indiferente a isso tudo, é bem provável que o teu foco ele está num lugar assim que é só de alto benefício e talvez você vai ter que avaliar como equilibrar isso aí. E um lugar é refletir que mundo você está deixando. Não é apenas para os teus filhos. Porque para os teus filhos pode ser que você deixe um mundo bem legal assim para eles. A gente já vem vendo isso na história humana, né?
essa ideia aí, o que você vai deixar pro teu mundo, pro teu filho, pode ser que isso seja, os teus filhos estejam muito bem, mas fora os teus filhos, pode ser que o resto não fique tão legal assim. Enfim, pensa aí como que teus modelos de vida estão ou não colaborando de fato para você. E não estou falando para você ser apenas uma pessoa feliz, eu estou falando de ser uma pessoa útil nesse mundo. Porque dá pra gente ser feliz pisando na cabeça dos outros. Dá pra gente ser feliz destruindo rio, destruindo floresta. Dá pra gente ser feliz. Aí a gente vai estudar isso aí durante o ano, né? O que é felicidade nesse sentido? É só o que eu sinto, independente do que eu causo? Daí a gente vai voltar lá a estudar o caminho óctuplo, né, do Buda, que é um ensinamento que para mim é bem importante. Então todo ano a gente estuda isso e vai voltar a estudar. Daqui para frente também todos os meus alunos de Reiki, a gente vai aprofundar esse estudo. E é isso aí, gente. Reflita um pouco aí. E tem muitos movimentos de transformação que acontecem na nossa vida, que bagunçam toda a nossa vida, que são absolutamente desagradáveis, que doem e que trazem assim angústias e que eles são muito mais coerentes com um caminho de transformação real do nosso ser e do nosso lugar no mundo do que apenas aqueles caminhos que deixam a gente sempre feliz. Agora eu medito o dia inteiro e fico feliz, porque não existe mais sofrimento, não existe escassez no mundo, né? A vida é só abundância. Gente, que mundo é esse que vocês estão vivendo? Será que vocês estão mesmo conectados com o mundo? Ok, o caminho de meditação, os ensinamentos espirituais, eles ensinam muito sobre a gente não ficar preso e apegado tanto ao lado A quanto ao B, para que a gente possa ver a realidade, o lado A, o lado B, o C, o D, e de uma forma mais coerente tomarmos decisões, ações diante de cada situação. Ok, mas se o teu mundo ele não existe sofrimento, ele não existe dor, e, a não ser a história de muitos de nós, né, que dependendo a casta que você faz parte, realmente isso tudo não existe. Mas talvez com um pouco mais de autoconhecimento, pautado em valores um pouco mais interessantes para a sua transformação e o seu lugar no mundo, a gente vai descobrir que não é bem assim que funciona. Certo, gente? Vamos lá. Vamos tocar um pouco de música.